Nossa aula de hoje será sobre razão e proporção. Antes que a gente vá para a nossa aula, desejo que você se inscreva no nosso canal, no Talvox, e também compartilhe com seus colegas para o nosso canal crescer mais e mais. Vamos aqui para a nossa aula sobre razão e proporção. Então, para a gente entender o que é uma razão, basta que você entenda o que é uma fração. A fração vai ter um numerador e vai ter um denominador. A divisão do numerador pelo denominador, você tem uma razão, como ele explica aí na nossa tela. Quando você tem um numerador, um número que está em cima, dividido pelo número que está embaixo, que é o chamado denominador, você tem a chamada razão aqui, que é um numerador dividido pelo denominador. A outra coisa que ele chama é uma proporção. A proporção nada mais é do que você ter uma divisão entre duas ou mais razões. Se a razão você tem um numerador dividido pelo denominador, a proporção você acrescenta outra razão, como ele dá o exemplo aqui, 1/3 é igual a 5 quinzeavos. Se você dividir 5 por 5 e 15 por 5, 5 por 5 vai ser 1 e 15 por 5 vai ter 3. Então a anterior vai ser igual à posterior e assim sucessivamente. É a mesma coisa se você multiplicar por 3 o 5 e por 3 o 15, a que você vai obter seguida aqui na frente também será uma proporção, porque está crescendo na mesma medida. Então as proporções é quando você tem uma razão igual a outra razão ou assim sucessivamente. Vamos aqui para a nossa primeira questão, nosso primeiro exemplo. Então ele diz o seguinte: com 1 kg de trigo, podemos fabricar 7 kg de farinha. Quantos quilogramas de trigo serão necessários para fabricar 28 kg de farinha? Então a gente vai fazer aqui, ele diz que 10 kg fabrica 7 kg de farinha. Quantos quilos serão necessários para fazer 28? Então você vai fazer exatamente o seguinte: você observa se a proporção está crescendo na mesma medida. Para ele saber, por exemplo, que ele diz que x é o valor que ele não sabe, que é 28, então ele vai multiplicar os meios pelos extremos. Então x vezes 7 vai dar 7x, e 10 vezes 28 dá 280. Multiplicando aqui em x, ou a unidade fundamental das proporções, a propriedade fundamental das proporções, você multiplica os meios pelos extremos, x vezes 7, ou 1 vezes 7 dá 7, e 10 vezes 28 dá 280. Depois você divide para 7, que é o valor que você quer saber, e você obtém 280 dividido para 7, você obtém 40 kg de trigo, que era o que você necessitaria saber aqui nessa questão. A segunda questão ele diz: 8 pedreiros fazem um muro em 72 horas. 8 pedreiros fazem 72 horas. 6 pedreiros irão fazer em quantas horas? Aí você já observa o seguinte, que 8 fazem em 72 horas. Diminuiu o número de trabalhadores, então vai aumentar, pela lógica, vai aumentar o número de horas. Então, se está aumentando, a regra está inversa. Se está inversa, então você vai multiplicar direto. 8 vezes 72 e 6 vezes x. 6 vezes x de horas. Então vai ser 8 vezes 72, 576. E 6 vezes as horas, ou x, tanto faz, vai ser 6 horas. Você vai dividir 576 para 6 e você vai obter 96, que será o total de horas aqui. Então você já concluiu, que quando a proporção é inversa, ou seja, ao diminuir aumenta, então você multiplica direto na linha. Quando é o contrário, como na questão anterior, você multiplica os meios pelos extremos. A nossa terceira questão: um corredor gastou 2 minutos para dar uma volta em um circuito. A velocidade média foi de 210 km. Quanto tempo o corredor gastará para percorrer o circuito da velocidade de 140? Então a mesma coisa aqui, organizando, você vai ver que 2 minutos ele corre
ele faz em 210 km por hora. Em x de minuto, que é o que ele quer saber, ele faz em 140. Então, em vez de aumentar, fez diminuir. Então, a tendência aqui é que diminua também. Então, você vai multiplicar diretamente 2 vezes 210 e x vezes 140. Como a gente vê aqui, 2 vezes 210 e x vezes 140 dá 2 vezes 210 dá 420 e x vezes 140 dá 140x. Depois é o valor que você quer saber em minutos, é igual a 420, multiplicou, dividido pelo que estava com x, dará 3 minutos aqui, certo? Essa é a resposta. A quarta questão, ele diz aí, um relógio adianta 40 segundos em 6 dias. Quanto adiantará em 54 dias? Então, se 4 para 6 dias, o valor que ele não quer saber é igual a 54, que é o valor de dias. Então, você vai também, novamente, multiplicar os meios pelos extremos, né? Você vai ver que não está ao contrário. Então, você multiplica 6 vezes x e 40 vezes 54. 6 vezes x dá 6x, 40 vezes 54 dá 2.160. Depois você divide para 6, dá 360 segundos, o total que você queria saber inicialmente aí, né? Quanto o relógio vai adiantar. Então vai adiantar 360 segundos. Nossa quinta questão. Um prêmio foi distribuído entre 2 pessoas em partes proporcionais, a 3 e 4. A segunda pessoa recebeu R$200 a mais que a primeira. Qual é a parte de cada pessoa, né? Então aqui, ele diz que um recebeu 200 a mais do que o outro, que ele chama aqui de x. Então, se ele dividir um pelo outro, vai ter 3 por 4, que é a proporção. Então, ele diz aí que a proporção, então multiplica 4 vezes x, dá 4x, e 3 vezes y, dá 3y aqui. E ele ainda diz que o x, né, isolando o x, é igual ao 3y, e o número que está dividindo, multiplicando, passa dividindo. Então aqui, se eu disse que o y seria os 200 mais o valor, agora ele sabe qual é o valor do x, que é esse valor aqui, do y. Então substitui, que é 3y dividido para 4. Isolando, né? 4y igual a 800, multiplica, né? 4 vezes 2 dá 8. 4 vezes 200 dá 800, repete o 3y. Faz a subtração de 4 menos 3, dá só um y. Então, 1y por 800 dividido por 1 dá 800. Então, um já ganhou R$800. E o outro é 3 vezes, né? Então multiplica 3 vezes 800 e depois dividido por 4, como ele diz aqui, que é 3 vezes y dividido para 4. Ele quer saber o valor de x. Se a gente já sabe quanto é o y, a gente substitui, né? 3 vezes y dividido para 4, então 3 vezes 800 dá 2.400, dividido para 4 dá 600. Então, um ganhou 800 e o outro ganhou 600. Esse é o valor que ele queria saber. A nossa sexta questão. Mauro tem 5 anos e Paulo tem 8 anos. Dentro de quantos anos a razão entre as idades de Mauro e Paulo será de 3 para 4? Então ele diz que um é 5, né? Mais o valor do outro, que ele não sabe, e o outro é 8, mais o valor também, que ele não sabe, só que ele diz que é 3 para 4. Você vai multiplicar, né, os meios pelos extremos. 4 que multiplica esse valor e depois 4 que multiplica o outro. 3 que multiplica um valor e 4 que multiplica o outro. Como ele coloca aqui, 4 vezes 5 dá 20, 4 vezes x dá 4x, 3 vezes 8 dá 24 e 3 vezes x dá 3x. Que está na fração, né? 5 mais x dividido por 8 mais x. Por isso que é 3 dividido para 4. Então, um multiplica o primeiro, 4 vezes 5 mais x, e o outro 3 multiplica 8 mais x. Então, você chegou nesses valores aqui.
na equação. Você vai deixar quem tem x de um lado e quem não tem vai para o outro. 4 já repete, traz o 3x negativo. 24 repete e leva o 20 com sinal negativo. Então 4 menos 3 dá x. 24 menos 20 dá 4. Então, daqui a 4 anos que Paulo terá essa possibilidade de 3 para 4 de idade entre Paulo e Mauro. A nossa sétima questão, ele pergunta aí, 0,3 semanas correspondem a. Então ele diz aqui que um segundo, uma semana são 7 dias. E 0,3 de semanas são quanto? Então você vai multiplicar os meios pelos extremos. Uma semana vezes x é uma semana e 7 vezes 0,3 você obtém 2,1 de dias, que equivale a 2 dias e 1 hora. Essa é a forma de você só observa, né, que a informação que ele não tinha dado era semanas, mas se ele está perguntando em semanas, você já compreende que são 7 dias. Essa foi a nossa aula sobre razão e proporção. Espero que você tenha entendido todas as questões. Tem no nosso canal Razão e Proporção parte 1, essa será a parte 2, a aplicação. Antes que você venha para essa, pode ver o outro vídeo. Desejo que você se inscreva aqui no nosso canal e divulgue aí para os seus amigos.